Opa, meu nome é Guilherme Ferreira Rocha Lopes. Eu sou aluno da UFS e hoje eu vim trazer uma aula aqui sobre listas duplamente encadeadas. A aula vai ser sobre o que são a estrutura de uma lista, a inserção no início e inserção no final. Basicamente, ela é uma lista encadeada normal, só que além dela armazenar o conteúdo da célula e o endereço da próxima, ela também tem um campo que é o endereço da célula anterior a ela. Então toda a célula da lista, ela além de armazenar o endereço da próxima e o conteúdo, ela também tem que armazenar o endereço da anterior. E no caso aqui, como essa célula aqui é a primeira, então o endereço da anterior é null, é nenhum. E como essa aqui, a 5, ele é o último, então o endereço da próxima é null, assim como era na lista encadeada normal. Agora a estrutura de uma lista duplamente encadeada. Aqui a gente tem um código, basicamente você usa um typedef normal, struct cell, e dentro dele você define o campo do conteúdo, assim como era na lista encadeada normal. Você usa o struct cell com um ponteiro para ser o endereço da próxima lista. E além disso, você tem que definir um ponteiro para ser o endereço anterior. E aqui a gente botou aqui LDE para ficar mais abreviado, mas aqui como é meio que o apelido do struct, você pode usar qualquer coisa. Aí basicamente p próximo, ele armazena o endereço da próxima célula ou do próximo nó da lista. E o P7 anterior, ele armazena o endereço da célula anterior, ou da célula ou do nó anterior da lista. Aí, como eu falei antes, se a célula é a primeira da lista, então se o anterior tem que ser igual a null. E se ela é a última da lista, o próximo, o P7 próximo, tem que ser null. Tá? Aqui a gente vai começar a olhar um pouquinho a parte de manipulação de listas duplamente cadeadas. A gente vai começar vendo uma inserção no início. Tá, aqui a função é do tipo void porque ela não tem nenhum retorno, então não precisa ser tipo int ou nada disso, bota void normal. Ela recebe uma lista duplamente cadeada, um ponteiro de ponteiro. Tem que ser ponteiro de ponteiro porque a gente basicamente vai alterar as células da lista. Se não for ponteiro de ponteiro, você vai estar recebendo uma cópia e vai acabar que não vai alterar na lista. E recebe o conteúdo que vai ser inserido na nova lista, na nova célula no caso. Aí no começo, aqui a gente tem que definir, criar uma nova célula da lista do tipo LDE, como a gente viu no anterior, um ponteiro para ser a nova célula da lista. E a gente precisa alocar a memória para essa nova célula. A gente tem que usar o malloc, usando o tipo de LDE, né, que é o lista do memory cadeado. Depois disso a gente define o conteúdo como sendo o valor que a gente quer inserir. E como a gente está tendo inserção no início, é necessário que a próxima lista, a próxima célula, depois da célula nova que a gente criou, ela tem que ser a cabeça da lista. Então você bota novo próximo, vai ser igual a cabeça da lista, que no caso é o asterisco P. Tá, depois a gente tem que fazer uma verificação para ver se a lista não está vazia. Esse if, parêntese, asterisco P, basicamente ele tá perguntando se aí tem conteúdo na lista, se tá diferente como se fosse asterisco P diferente de null. Isso no caso, se a lista não estiver vazia, aí ele entra dentro desse if e a gente tem que definir o anterior da cabeça da lista como sendo a nova célula, ou no caso novo. Se a gente não botar para o anterior da cabeça da lista ser a nova célula, basicamente ela vai ficar sendo null. Tipo, vai ter uma célula antes apontando para no caso a célula nova, o próximo vai ser a cabeça, só que a cabeça da lista ela não vai estar apontando para a célula nova, vai estar apontando para null. Depois disso a gente precisa definir a cabeça da lista como sendo a nova célula. E como ela vai ser a primeira, né? O anterior dela tem que ser igual a nulo. Tá, agora a gente vai ver novamente a inserção no início, só que a gente vai ver agora utilizando de desenhos. Aqui no caso a gente tem a memória, com esses endereços de memória que eles são fictícios. E aqui nossa função ela recebe a cabeça da lista, né? Como a lista está vazia, então é null. Ela aponta para null. Aqui a função, ela cria um ponteiro para armazenar o endereço de um LDE, né? No caso, o ponteiro ele aponta para uma célula que tem um campo anterior e o campo próximo.
Depois a gente já tem que alocar a memória. Então aqui no canto pode ver que o, o C, ele alocou um espaço na memória dedicado para essa LDE aqui, essa LDE nova, que o ponteiro novo ele armazena esse endereço de memória. Depois a gente define o conteúdo da nova célula, no caso aqui é 3. E como é uma exceção no início, a gente tem que fazer o próximo da nova lista apontar para a cabeça da lista. Então a gente faz novo próximo, aponta para a cabeça da lista, no caso o asterisco P. Depois a gente checa se a lista ela não está vazia. Se ela não está vazia, então a gente teria que fazer o anterior da cabeça da lista, apontar para a nova célula, só que no caso a nossa lista está vazia, né? Ela está apontando para null. Então a gente vai cair no segundo caso aqui. O que a gente faz? A gente faz a cabeça da lista apontar para a nova célula, e depois a gente tem que fazer o anterior da nova célula apontar para null. Aí a nossa lista ela ficou assim, né? Tem um ponteiro novo apontando para o endereço de memória dessa célula da LDE aqui, e o ponteiro, o asterisco P, que é a cabeça da lista, também apontando para o endereço de memória. Só que no caso, como isso aqui é uma função, então esse ponteiro novo, quando ele sair da função, ele vai deixar de existir. Aqui. Só ficou a cabeça da lista apontando para o endereço de memória, e o ponteiro novo ele deixou de existir. Tanto que eu até tirei aqui. Ele não aponta mais para esse endereço de memória, porque ele deixou de existir. Aqui no caso a gente vai fazer outra inserção. A gente fez uma inserção como se a lista estivesse vazia. E agora é uma lista ela já com algum conteúdo, né? No caso, a gente vai usar essa célula aqui que a gente já tá, que a gente acabou de criar. Então, de novo, a gente vai criar um ponteiro que vai armazenar um endereço de uma LDE, né? De novo. Aí a gente precisa alocar a memória utilizando uma alloc para esse ponteiro. Então aqui, isso aqui também é fictício, esse símbolo de memória. Aqui a gente alocou a memória para essa nova célula, né? E o ponteiro novo ele aponta para esse endereço de memória. De novo, a gente define o conteúdo da nova célula, no caso é essa célula aqui, aqui no caso é 4, e a gente tem que fazer o próximo dela ser a cabeça da lista, né? Porque vai ser no início, então sempre vai sendo no começo, e tem que fazer o próximo da nova célula ser a cabeça da lista. Novamente, a gente vai fazer a secagem para ver se a lista ela não está vazia. Nesse caso, ela não está vazia. Então o que a gente faz? A gente faz a cabeça da lista, o anterior dela, ela tem que apontar para essa nova célula, né? No caso, né? A nova célula, o próximo dela tem que ser a nova, no caso, o próximo da nova célula tem que ser a cabeça da lista. E a cabeça da lista, ela tem que ter como anterior a nova célula. Aqui. O novo próximo é a cabeça da lista. E a cabeça da lista tem como anterior a nova célula. No caso aqui, a gente tem que fazer agora a cabeça da lista ela apontar para o endereço de memória que está guardado no ponteiro novo, que é no caso o endereço dessa célula aqui, e depois fazer o anterior da nova célula ser null, né? Porque ela vai ficar primeiro, então o anterior deve ter que ser null. Aqui. A gente ficou com a cabeça da lista agora, ela saiu daqui, dessa célula, está apontando agora para esse endereço de memória aqui dessa célula aqui, e o ponteiro novo também. E como eu falei antes, como esse ponteiro novo a gente criou ele dentro da função, quando a gente sair da função, ele vai deixar de existir, ele não vai sumir, vai parar de existir, né? E vai parar de apontar para esse endereço de memória. Só quem vai apontar para esse endereço de memória aqui dessa célula vai ser a cabeça da lista. Vai ser o asterisco P. Aí, ponteiro novo deixa de existir e vai ficar só a cabeça da lista, que foi passada por referência, né? Para a função. Só a cabeça da lista vai apontar para a nova célula. Tá. Aqui eu vou mostrar o código no VS Code. Tá aqui a funçãozinha que insere no início, foi que eu mostrei no slide, igual aqui. Eu vou inserir os elementos aqui na lista. No caso, como eu estou inserindo no início, cada elemento que eu inserir, ele sempre vai ficando atrás do próximo elemento. Tipo, eles vão sempre, como eu vou inserindo no início, aí sempre o próximo passa a ser o que vem antes dele, no caso.
seria mais um. E vou botar para imprimir a lista agora. Opa. Aqui, ó. No caso, o primeiro seria o 1, depois o 2 e depois o 3. No caso, o 3, como ele foi o último a ser inserido, ele ficou sendo o primeiro. E o 1 ficou sendo o último, porque cada elemento que eu vou inserindo vai passando na frente do outro. Vai empurrando o anterior para trás. Tá, agora eu vou falar sobre a inserção no final da lista. Aqui a gente tem o código da função de inserção no final. Assim como na função anterior é do tipo void, porque ela não tem retorno de nenhum valor, nada. Ela recebe uma lista do tipo LDE, um ponteiro de ponteiro, e o conteúdo que vai ser inserido na nova célula da lista. Você precisa criar uma célula para ser a nova, uma célula do tipo LDE, para ser a nova célula da lista. Só que aqui você também precisa criar um ponteiro, uma lista não, uma célula auxiliar. Que basicamente essa célula aqui é para você poder percorrer a lista até chegar no final, sem alterar as células que já tem na lista. Depois disso você precisa alocar a memória usando malloc, igual na função anterior. Define o conteúdo. Tá. Aqui você precisa verificar se a lista está vazia. No caso, você pergunta se tem elemento na lista, depois você... Aqui ele negou essa pergunta. Ou seja, se ela estiver vazia, ela entra aqui nesse if. Se ela estiver vazia, então basicamente o que você vai fazer é uma inserção no início. Então você bota para o anterior da lista da célula nova ser null. E você define a cabeça da lista como sendo a nova célula. Você pula, como você entrou nesse if, você não vai cair nesse else aqui. Aí você só faz o próximo da nova lista ser nulo. Depois disso, se ele entrar nesse else aqui é porque a lista não está vazia. Então você define o ponteiro a célula auxiliar como se na cabeça da lista. Ela recebe, no caso, o endereço da cabeça da lista. Isso para poder percorrer a lista sem alterar as células que já tem na lista. Tá, esse else aqui. Então basicamente você faz a célula auxiliar receber o endereço da cabeça da lista. Isso para poder percorrer a lista sem alterar as células que já tem. Depois você usa um while para poder percorrer a lista enquanto essa célula auxiliar tiver um próximo, ou seja, o próximo dela não ser null. Aí você vai percorrendo, vai fazendo a célula auxiliar receber o endereço da próxima. Depois que ela sair desse while, então quer dizer que o aux próximo ele é nulo. Então você faz o que? Você bota o próximo dessa célula auxiliar ser a nova célula da lista e bota pro anterior da nova célula ser o aux. Depois disso é só botar o próximo da nova célula ser como nulo e pronto, terminou a inserção no final da lista. Tá, agora a gente vai fazer uma inserção no final da lista utilizando desenhos também. Tá. Mesma coisa da inserção no início, né? A gente recebe a cabeça da lista, no caso aqui é uma lista vazia de novo. A gente cria um ponteiro novo, que ele vai armazenar o endereço de uma LDE, né? Só que aqui a diferença é que a gente vai ter que criar um ponteiro auxiliar, um ponteiro aux, desse mesmo tipo, do tipo LDE, que ele vai armazenar, que a gente vai usar ele para poder percorrer a lista até chegar no final. Depois, mesma coisa, sessão no início, a gente aloca a memória para essa nova célula aqui, né? Que o ponteiro novo ele aponta para esse endereço de memória que a gente alocou aqui. E define o conteúdo da célula, no caso aqui é 3 de novo. Não precisa alocar a memória para o ponteiro aux, porque o ponteiro aux ele vai receber o endereço de memória de uma célula que já existe, né? Então não precisa alocar a memória para ele. Depois preciso checar se a lista ela está vazia. No caso essa parte do código aqui, ó, esse if exclamação asterisco p, a mesma coisa se eu é como se eu estivesse perguntando se a lista está vazia, se asterisco p é igual a null. Nesse caso, como a lista está vazia, né, a gente só tem a cabeça da lista apontando para null. O que a gente precisa fazer? Basicamente é fazer uma extensão no início, né? Se ela está vazia, então esse elemento é o único que vai ser o único da lista, então não faz diferença. A gente faz o anterior da nova célula apontar para null e faz de novo a gente faz a cabeça da lista apontar para esse endereço de memória que está no ponteiro novo. Aqui, a cabeça da lista agora ela aponta para esse endereço de memória aqui na nova célula e o ponteiro não. E agora o anterior dela é null.
Aí depois a gente precisa fazer o próximo apontar para null, né? Ele é o primeiro, além de ele ser o primeiro elemento, ele também é o último, né? Então o anterior dele tem que ser null e o próximo também é null. E como eu falei antes, como esses dois ponteiros aqui a gente criou eles dentro da função, então quando a gente sair da função eles vão deixar de existir. Só quem vai ficar salvo é a cabeça da lista, que ela vai apontar para esse endereço de memória aqui, para esse endereço aqui da nova célula, né? Que ela foi passada por referência para a função. Aí a nossa lista ficou assim. A cabeça da lista aponta para esse endereço de memória. E é isso. Tá. Aqui agora a gente vai fazer uma inserção no final, só que a gente vai inserir numa lista que ela já tem conteúdo, né? Ela já tem aqui 3 células na lista. O que a gente faz? A gente faz o ponteiro auxiliar, ele vai apontar para o mesmo endereço de memória da cabeça da lista, dessa célula aqui. Aqui, o AUX agora ele também está apontando para o mesmo endereço de memória da cabeça da lista, o mesmo endereço de memória de asterisco P. O que a gente faz depois? Através de um while a gente vai ficar percorrendo a lista. No caso aqui ele pergunta, ele fala, enquanto tiver um AUX próximo, ou seja, é a mesma coisa de eu fazer enquanto AUX próximo for diferente de null. Porque quando o AUX próximo for null, então o AUX vai estar aqui, ó, nessa lista aqui. E se o próximo dele é null, então significa que ele é o último da lista. Aí o que eu faço? Eu só vou atualizando o endereço que AUX está apontando, né? No caso aqui, ó, AUX é igual AUX próximo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o AUX, ele vai apontar para o AUX próximo, ou seja, ele vai apontar para o endereço dessa lista aqui, dessa célula aqui, que é o próximo de AUX. Olha lá, a AUX ele apontou para AUX próximo, né? Ele vai ficar fazendo isso até chegar no final da lista, até quando o AUX próximo for null. Olha lá, novamente. O próximo de AUX aqui, o próximo dele aqui, era o endereço de memória dessa lista aqui, dessa célula aqui. Aí aqui, como o AUX próximo agora é null, então ele vai sair desse while e vai seguir pro código. Aqui. Tá, como eu já cheguei no final, então já posso fazer a minha inserção, né? Eu vou fazer o AUX próximo, ele vai ser o endereço de memória da nova célula da lista, né? Ele vai ser o endereço que está armazenado aqui novo, que é o endereço dessa célula aqui. Aqui, eu fiz o AUX próximo ser o endereço de memória que está armazenado no ponteiro novo, que é o endereço da nova célula. Depois eu vou fazer o anterior de novo, ele tem que apontar para o endereço de AUX aqui, né? Para esse endereço aqui, dessa nova célula. Para o endereço que está armazenado em AUX. Isso eu vou fazer a setinha aqui. Aí, eu fiz uma inserção normal. Eu fiz o próximo do último da lista ser o endereço da nova célula. E fiz o anterior da nova célula ser o endereço da última célula da lista. Depois disso eu só tenho que fazer o próximo da nova célula apontar para null, né? Porque como ela vai ficar sendo o último, então o próximo dela tem que ser null. Aí novamente, como eu já falei antes, como esses dois ponteiros aqui a gente criou eles dentro da função, então quando eu sair da função, eles vão deixar de existir. Só vai sobrar aqui a cabeça da lista com essas células apontando para essas células aqui, ó. Ela aponta para a primeira, que a primeira aponta para essa, que aponta para essa, que aponta para essa. Aqui. Aqui no VS Code. Cadê a funçãozinha? Aqui a mesma função que está no slide. De inserir no final. Aqui. Aí no caso vamos inserir os elementos aqui. Opa. Vou botar na mesma ordem que eu botei antes. Opa. Meu 2 tá ruim. 2. 3. Agora eu vou botar para imprimir a lista. Aí. No caso eu botei primeiro 1. Então eu inseri ele no final. Depois eu botei o 2. E depois o 3. No caso, como eu inseri no final, então cada elemento que eu vou inserindo, ele fica depois do que eu acabei de inserir. Então ele ficou na ordem certa aqui. 1, depois o 2 e depois o 3. Ele vai empurrando o que estava antes dele para frente o tempo todo. É diferente da inserção no início.